Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Conecte-se com os Especialistas, episódio de número 7. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo aqui da Conecte-se e hoje eu trouxe um amigo para lá de especial. O nome dele é um tanto quanto comprido, mas para os amigos e para os queridos alunos, mais carinhosamente a gente chama ele de JB. JB, seja muito bem-vindo estar aqui com a gente no bate-papo com o Conecte-se com os Especialistas. Por padrão, nós não fazemos a apresentação formal dos especialistas. Uma vez estando aqui, é especialista, né, JB? Mas, para você estar aqui, você recebeu um convite e uma demanda, né, para estar produzindo para nós, seja para o nosso canal do nosso blog, no site da Conecte, ou para nós estarmos aqui, conectados no YouTube e também no nosso podcast do Spotify. Conta para a gente, JB, quem que é você? Bem, Sargo, primeiro é um prazer estar aqui com você, como sempre, com quem está nos assistindo também. Um prazer estar falando com todos. Bem, eu venho do mar, né? Eu sou formado pela Marinha de Guerra, sou oficial da reserva da Marinha de Guerra, não me adaptei muito na Marinha de Guerra, pedi desligamento, fui para a Marinha Mercante, oficial de máquinas, formado pela Escola de Oficiais de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, e fiz várias viagens durante muitos e muitos anos pela Petrobras Pronap. Depois me desliguei da Petrobras por demissão voluntária, fui para o meio acadêmico, Fundação Getúlio Vargas, a minha empresa de consultoria, e de lá para cá, basicamente, produzindo conhecimento, desenvolvendo conhecimento, tá pesquisando algumas coisas também nos laboratórios, tem um projeto de fabricação digital em impressoras 3D, desde plásticos a metais avançados, 9 ligas diferentes. Então, essas coisas todas, né? Algoritmos, robôs submarinos, um monte de coisa que eu me meto, me envolvo. E uma das minhas grandes paixões é a liderança, o trabalho em equipe, o cooperativismo. Esse é o JB, sempre divertido, sempre buscando uma oportunidade para criar, inventar, inovar e compartilhando isso com todo mundo. JB, muito bom. É sempre gostoso escutar um pouquinho dessas histórias iniciais suas, que eu começo a viajar no tempo, desde quando a gente se conheceu lá, uns 6 anos atrás, que eu falava PQP, né? Da onde, por que eu não conhecia esse cara antes, né? Eu fui impactado com as suas letrinhas no quadro, todas, Sim. tudo bonitinho. Eu falei, meu, quem que é esse louco aí que tá vindo falar aqui pra gente? JB, infelizmente nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, Sim. onde o trabalho home office ele foi de uma forma geral, né, generalizada no mundo, foi acelerada, né, para que as empresas quebrassem o paradigma de que os colaboradores pudessem ter o trabalho híbrido. E eu te convidei, né, para estar escrevendo um pouquinho mais com a gente sobre como ser produtivo no home office, né? Então, você buscou algumas referências, trouxe excelentes referências, diga-se de passagem, sobre como os modelos, como as grandes empresas estão fazendo e de forma sucinta, né? Vamos colocar na prática aqui para quem está nos assistindo ou quem está nos escutando no Spotify. Existe alguma regra, algum checklist que tem que se começar para ser produtivo nesse ambiente de home office? Bem, Sargon, primeiro nós estamos num momento de transição. O que nós temos hoje no Brasil, nós não chamamos, o ideal não chamar muito de teletrabalho, sim, desculpe, não chamar muito de home office, e sim de teletrabalho por questões de legislação. Aqui no Brasil nós temos legislação para teletrabalho e não para home office, como é o conceito real. Tá? Então, no Brasil, está sendo feita uma adaptação. Por falar em mundo, o mundo também está no teletrabalho emergencial. Alguns países mais avançados, algumas empresas mais avançadas, mas nesse momento ainda é um teletrabalho emergencial. A chave está sendo virada do emergencial para o intencional, está sendo virada gradativamente. Então, não existe ainda um modelo consolidado. O que nós estamos fazendo? Eu peguei algumas pesquisas de 2019, 2020, 2021, da Price, da Zoom, da Gartner, para entender o que está sendo feito em termos de prática, em termos de consequências de teletrabalho para a vida pessoal, para a família, a vida profissional. E não sei se você lembra, no início da pandemia, o nosso discurso era: olha, pessoal, vamos fazer de tudo. Nós temos uma experiência muito grande acumulada no presencial, na liderança presencial, no trabalho em equipe presencial, durante anos e anos. E quando a chave foi virada para o trabalho remoto, todos nós foi preciso fazer uma grande adaptação de tudo aquilo que nós conhecíamos para esse novo ambiente. E aí
voltam às questões de linguagem não verbal, porque é a ferramenta que você tem para entender pelo menos um pouco do que está acontecendo com o seu liderado, né? Ou um colaborador. Então, não temos ainda estruturado um roteiro, um modelo padrão, não existe, ainda não existe, mas temos grandes evidências daquilo que se pode fazer, aquilo que se faz, o que dá certo, o que dá errado, o que funciona, o que não funciona. Agora, palavra de ordem é proximidade com a equipe, proximidade com os liderados, para compensar um pouco, tentar compensar um pouco dessa falta de contato físico. E o interessante, que ao contrário do que nós imaginávamos, que eu esqueci de completar, nós falávamos que o ideal era tentar manter o desempenho, tá? Fazer um esforço grande para manter. Impressionante. De lá Aumentou. para cá, muitas empresas estão aumentando sua produtividade. Por exemplo, Petrobras, no dia 17 de agosto do ano passado, publicou a seguinte notícia, que 50% da força de trabalho não voltará para o presencial, não voltará para o escritório. Não é uma questão de pós-pandemia voltarão. Não voltarão mais, porque os escritórios estão sendo entregues, os imóveis sendo entregues, e essas pessoas que já estão plenamente adaptadas, estruturadas para trabalho remoto, estão, inclusive, mudando do centro do Rio, da zona sul do Rio de Janeiro, indo para regiões do interior do estado, apostando em qualidade de vida. E 82% da força de trabalho Petrobras é favorável ao sistema híbrido, em que a pessoa participa 2 dias, 3 no máximo por semana no físico, no presencial, e no mais ela estará remotamente. E aí vem as questões, né? A sua pergunta, como nós fazemos agora? Toda a experiência acumulada no presencial, e agora viramos a chave e todo mundo já está encontrando o caminho. Mas, basicamente, a palavra de ordem é proximidade, ombro a ombro, olhos nos olhos, respeitar o horário de expediente e várias outras coisas que vamos debater nessa nossa live, né? Não, super legal. Essa é uma das informações, pessoal, que tem lá as referências no blog, no artigo que o JB trouxe para nós, escreveu no site da Conexi, para dar um pouquinho mais de embasamento da onde da onde vieram essas informações. Tá? Então, aqui a gente vai tentar trazer para a prática. Primeiro insight, então, hoje do nosso episódio de número 7, olho no olho, né? Infelizmente, um olho na tela, mas é a proximidade junto à nossa equipe. Eu tenho feito um esforço muito grande, né, para estar junto com o pessoal da Conex, mas principalmente com os nossos clientes, com os nossos parceiros de negócio. Para quem não é visto, não é lembrado. Então, isso traz também para a equipe, para o ambiente de equipe, onde a gente tem que estar sempre conversando, seja com os nossos liderados, com os nossos pares, mas para saber, está tudo bem e tudo certo. E, JB, uma coisa que funcionou muito bem, agora trazendo um pouquinho para o meu ambiente pessoal, desmistificando um pouquinho pessoal e profissional, que eu acho que é uma coisa que trabalha junto, mas eu lembro que lá no texto, quando você trouxe para a gente, era aquela questão da combinação, do deixar combinadas as regras com os cônjuges, né? Então, eu e a Gabi, naquele momento, a gente pegou e falou, peraí, para tudo, vamos lá, diminuir a questão da zeladora em casa, né? Vai diarista só mais 2 vezes agora na semana, então você faz isso, faz aquilo, que horas que faz e tudo mais. Combinou e deu certo. Hoje já estamos quase há 15 meses fazendo algumas trocas de horário de trabalho. Eu tenho ficado mais com a minha filha, que antes, por conta de toda aquela loucura de viagens que eu rodava, eu tinha rodinha no pé assim como vocês, né? A gente era acostumado com o ambiente de viagem, ia de um lado e ia para o outro, e quando veio tudo isso, a primeira coisa que funcionou na minha casa, e eu acho que na sua casa também, JB, que foi aquela dica de combinar uma regra com o cônjuge. Isso funciona? Será para todo mundo, JB? Olha, para quem eu tenho conversado, e os depoimentos têm sido muito bom, né? Porque tudo aquilo que se combina antes não fica caro depois, né? Então, combinar o funcionamento, combinar as interações, combinar os horários. Olha, o respeito ao horário do expediente é um fator de satisfação da equipe. Então, o gestor, o líder que está trabalhando remotamente, e a equipe também, respeitar seu horário de início do expediente, horário de almoço, após o expediente, porque como é uma ferramenta que dá uma certa facilidade, tem grande facilidade de utilização, não dá para ficar depois do expediente, no horário do almoço, intervalos, fazendo ligações, fazendo contatos, isso não é salutar. Numa das pesquisas do Zoom, creio que um recordista foi um gerente que fez
180 reuniões em 3 dias. Quer dizer, isso é um exagero, né? Com certeza a equipe dele está muito sobrecarregada, ele está sobrecarregado e normalmente cai-se no microgerenciamento. A preocupação do líder é tão grande com a performance da equipe, com o desempenho da equipe, com os resultados combinados, suas metas, que normalmente caem na armadilha do microgerenciamento. Então, abre uma chamada para conversar o detalhe do detalhe do detalhe, muito por ansiedade e, às vezes, até insegurança do líder, porque é natural. Nós não estávamos preparados para tudo isso e estamos aprendendo no caminho, né? Legal. E JB, quando a gente fala dessa transição, né, dessa virada, dessa grande virada de chave, talvez eu vou usar uma palavra que não seja tão adequada, mas uma chave forçada, uma virada de chave forçada, muitos, né, dos líderes, né, de gestores, não tinha nenhuma proximidade com a tecnologia. E talvez você trouxe um ponto que vale muito reforçar para quem está ainda em processo de se adaptar. A gente teve bastante tempo para que isso ocorresse, mas ainda isso veio para ficar, né? Então, esse momento, isso que nós estamos fazendo, as maneiras de se aprender, as maneiras de se ensinar, as maneiras de se tirar dúvidas, essa virada de chave, né? Quando a gente fala, ela saiu do intencional, qual que seria a palavra mais adequada, JB, para esse momento que a gente está vivendo em relação ao modelo de trabalho, ao modelo de gestão, ao modelo do teletrabalho? Olha, a palavra de ordem, Sargon, é resiliência, flexibilidade, resiliência, e nós olhávamos para tudo isso, né? Porque todos têm a experiência prática, vivencial, presencial, física, todo mundo tem. Agora, a questão é como transformar isso, né? E não há como fugir das ferramentas digitais, saber navegar nas principais plataformas. Equipamento é fundamental. Se existe um investimento importante, você que é gestor, gestora, está na liderança de uma equipe, a equipe precisa te ver muito bem, com uma boa iluminação, olhos na altura. Gente, nós estamos entrando nos detalhes, até de iluminação, postura, enquadramento, figurino, fundo de tela. Por quê? Porque tudo isso realmente influencia. Porque da parte do líder, da parte do gestor, a informação que ele tem é a informação da telinha. Então, é preciso saber não só dominar as tecnologias para você fazer uma apresentação, fazer um debate, dividir em grupos para debater alguma coisa. Então, conhecer as ferramentas, conhecer as funcionalidades, ter um bom ambiente, não confiar na câmera só do notebook. É importante você ter uma amostra de como você está sendo visto. Então, uma tela de retorno muitas vezes é importante, até você se acostumar. Trabalhar com 2, 3 telas também é importante para que você possa ter mais facilidade no seu trabalho, para que ele possa render mais. Um bom ambiente físico, quer dizer, nós temos as questões, preocupações tecnológicas. A minha preocupação aqui é tão grande, que a internet agora virou internet óptica, tá? A cabo óptico, e a velocidade é assim, assustadora. Eu nunca vi uma velocidade como essa, e são coisas, né, que nós estamos agregando. Então, desde a velocidade, desde a sua conexão aos equipamentos, à estruturação do ambiente, que precisa ser um ambiente favorável, cuidados, pequenos cuidados. Outro dia eu estava numa reunião e a pessoa que estava coordenando estava com fone de ouvido e uma tela de fundo, tá? Tentando fazer um chroma key. O espaço ficou uma coisa horrorosa, e todo mundo comentava que a imagem estava muito ruim. Não foi nem um problema do chroma key, foi o problema do fone de ouvido, que ficava aquele de conchas e ficava aquele suporte. Aqui no meio fica tudo vazado. Então, quem está passando lá atrás, cachorro, criança, tudo isso fica sendo visto, né? Vejam só, também precisamos considerar isso. Se passar um cachorro atrás, se uma criança gritar, se uma criança chorar, isso tudo é normal, porque, lembremos, né? Estamos todos nós em casa, literalmente, sujeitos a tudo que acontece dentro de casa. Então, lutar contra isso é pior. Tá? Lutar contra isso é pior. JB, você trouxe uma coisa que acho que vale a pena para quem está aqui acompanhando a gente. Muito do que você falou agora
existe um modelo que é para um grupo seleto de pessoas que, diga-se aí, né, por exemplo, uma Petro que você comentou, já quase 50% do quadro já intitulado como teletrabalho vitalício, né, que vai se perdurar depois de pandemia e tudo mais. Para esse grupo de pessoas, talvez essas dicas ela seja ainda mais valiosa, né? A gente ter uma grande preocupação em relação aos equipamentos, iluminação. Quando a gente entra falando agora, não só para quem acompanha a gente no sentido de estou em casa, só trabalho em casa, mas existem um grupo de pessoas que está nos assistindo que a vida, assim, não é mais, já é indiferente já o normal ou não, o novo normal, enfim, mas já está de volta do trabalho, já está lá no seu escritório, já está lá no dia a dia, e eventualmente seus colegas, alguns ficaram em casa, outros no modelo híbrido, mas uma coisa que eu tenho visto, JB, e não sei se você tem alguma dica sobre isso, né, para que a gente consiga aí trazer esses insights, que esse é o nosso grande propósito aqui nos nossos episódios, o que a gente faz normalmente quando a pessoa fica com câmera desligada, que a gente não consegue participar, a gente não consegue ter esse cuidado. A gente fala de proximidade, né? Que a palavra de ordem é proximidade para o nosso time. E, eventualmente, quando a gente quer fazer um treinamento, quer treinar algum processo, quer fazer alguma coisa, e nem todos estão ali naquele momento, talvez conectados junto com a gente, engajados naquela ação, porque, infelizmente, estamos aí há 14 meses, né, vivendo esse modelo e já começou a ficar um tanto quanto sobrecarregado tudo isso, né? Igual você brincou, esse recorde de 130 reuniões em 3 dias, começou a se tomar conta tanto a reunião desse microgerenciamento ou tanto excesso de carga sobre treinamento, pô, vamos aqui, vem. As pessoas começaram a dispersar. O que você tem de dica para, às vezes, a gente tentar diminuir essa ansiedade das pessoas de quererem fazer reunião, ou para aquelas que estão convidando, né? O que a gente pode fazer para, pô, vem aqui, vamos ficar junto, eu preciso de você por 10 minutos, 15 minutos. Liga a câmera, né? Eu sei, se acontecer alguma coisa, passar alguém aí na sua casa, tá tudo bem, já se entendemos, né? Mas tem alguma coisa, alguma regra, JB, que você acha que vale a pena deixar de dica aí? Tem sim, Sargon, tem sim. Agora, lembra quando a internet começou a crescer em utilidade, utilização, tá? Quando nós passamos a viver mais tempo hoje, pelas pesquisas, quando nós falamos, eu te mandei ontem, né? Eu estou preparando um artigo, trabalhando a hierarquia de necessidades digitais. Então, estou analisando, com base em Maslow, essa hierarquia de necessidades, só falando do mundo digital. Por quê? Nós temos agora o mundo físico, que sempre tivemos, e o mundo digital. Nós estamos, nesse momento, passando 70% do tempo no mundo físico e 30% no mundo digital. Isso tende a ir mudando. Vamos passar cada vez mais tempo no mundo digital e menos tempo no mundo físico. Com isso, desde que nós começamos a perceber que estávamos bastante tempo nos mostrando, participando de reuniões na internet, surgiu algo chamado netiqueta, isto é, a etiqueta da internet. Então, além da linguagem corporal, que está voltando com força total, outro que está voltando são as regras de netiqueta, isto é, a etiqueta na internet. Dessas regras, deixar a câmera fechada não é uma boa etiqueta, tá? Não é bem visto deixar a câmera fechada. Mas só que as pessoas também não estão sabendo disso, porque isso é uma mudança e essas coisas estão se estruturando. Conheci uma empresa agora que ela estabeleceu a regra de, mesmo a pessoa sozinha no escritório com máscara, pedir licença ao grupo para retirar a máscara. Então, começou um diretor fazendo isso, aí foi passando para um, para outro, e virou quase que uma regra nessa empresa, que é uma grande empresa, uma grande siderúrgica brasileira. Então, virou quase que uma regra. Então, essas regras, primeiro, precisam ser combinadas antes. Então, mesmo que você já esteja há bastante tempo em teletrabalho, agora vale a pena organizar um pouco mais a casa, do tipo, combina com os liderados. Uma vez combinado, já fica mais fácil para você cobrar depois. Fulano, abre a câmera, por gentileza. Pessoal, câmeras,
Alguém pode estar com problema, principalmente as mulheres. As mulheres estão sofrendo muito a questão de ter que abrir a câmera. Por quê? Porque as mulheres são mais vaidosas que os homens, via de regra, né? Tem muito homem metrosexual mais vaidoso que mulher. Mas, via de regra, as mulheres são mais vaidosas, então elas têm a preocupação com cabelo, com pele, com maquiagem, e não dá para abrir uma câmera às 7h30 com ela recém-acordada. É difícil, é muito difícil. Então, vale a pena debater até esses pontos. Se é uma reunião com a equipe somente, a equipe trabalha há anos juntos, não tem problema nenhum, todo mundo vai se mostrar. Agora, com o cliente, aí tem que se adequar quais os melhores horários, lembrando de preparação de ambiente para conversar com o cliente também. Então, Sargon, essas regras, tem regras de netiqueta, mas, mesmo assim, ainda estamos evoluindo e aprendendo, porque ainda não se tornou comum as regras de etiqueta no Brasil, nem no mundo ainda, né? Está tudo muito inicial. Agora, fato é, segundo a pesquisa da Price, olhando os países, olhando o mundo todo, foram 19 países, 1.732 executivos avaliados, aliás, que participaram da pesquisa, e mais uma penca de empresas. E o resultado, 72% dos entrevistados acreditam e desejam que o sistema pós-pandemia seja um sistema híbrido. Por quê? Todo sistema híbrido significa transição. Então, você está fazendo alguma coisa híbrida porque você está saindo do modelo A de trabalho para o modelo B, e na transição de A para B existe algo provisório chamado híbrido. Então, quando se verbaliza híbrido, se verbaliza modelo de transição para o 100% online. É esse o caminho. Tá? Mas o 100% online que experimentaremos em 2029, eu digo para todo mundo, pessoal, tira bastante foto dessas telinhas, tira bastante foto dessas caixinhas que estamos vivendo hoje. Por quê? 2029, já que existe um grande incômodo aqui, que é a distância, não poder tocar, 2029 você pode ter certeza que tudo isso estará resolvido, porque estaremos fazendo imersão imagética. Estaremos todos juntos no ambiente que quisermos. Por exemplo, deixa eu aproveitar aqui o embalo. Por exemplo, se optarmos Quem sabe faz ao vivo, né, JB? Quem sabe faz ao vivo, né, cara? Espero que esteja direitinho. Tá aí. Bem, não é como aqui, isso aqui eu adesivei mesmo, porque eu vivo falando para quem está trabalhando conosco, nossos alunos, que eu quero essa mesma aula debaixo de uma amendoeira, na beira da praia, ouvindo o barulho do mar, sentindo a brisa. Aí todo mundo sentindo a brisa como? Gente, a Saicor, a empresa mais avançada em transmissão de aromas online, apelidado de nariz eletrônico, a Saicor é uma empresa brasileira. O Brasil está na frente do nariz eletrônico. Só que pouca gente sabe disso, né? Então, guarda bem o que nós estamos fazendo hoje, guarda bem essas caixinhas, porque em 2029 estaremos com wearables táteis, tá? Como se fosse pele humana, em que você, se alguém tocar no meu braço lá da Flórida, eu sentirei aqui no Brasil, com wearables táteis. Mais óculos de imersão imagética, e pronto, estaremos em um outro mundo. Aí sim não haverá mais nenhum das conexões. E o interessante notar, quer ver um fato interessante, Sarko? Você já encontrou com alguém que você não conhecia no mundo presencial, no mundo físico? Você só conheceu remotamente? E quando você encontra essa pessoa presencialmente, Sargon, olha esses relatos. As pessoas estão relatando que é como se já conhecesse há algum tempo, não acreditam que nunca tiveram uma experiência presencial, que nunca almoçaram juntos. Isso está acontecendo. Mesmo no ambiente arcaico como esse nosso aqui, mesmo tão primitivo como essas caixinhas, tá? Existe o efeito da interação, existe o efeito do pertencimento, existe o efeito da agregação. Então, por incrível que pareça, algo que nós sentimos, ainda mais no Brasil, né? Todas as questões sinestésicas de toque, de presença, parece que o nosso subconsciente está providenciando em transformar essas experiências online mais do que nós imaginamos, a ponto que, quando você encontrar a pessoa presencialmente, dará a impressão que já se conhece há bastante tempo. Interessante, não é? Muito. E, JB, né, trazendo aí para o nosso ambiente real, né, que quando você começa a falar de muito na frente, algumas coisas assim, eu falo assim, caramba, gente, meu Deus, esse choque de mudança, esse híbrido já é um tanto quanto diferente para todo mundo. É verdade. Imagina
Mas eu acho que é conversa para alguns outros episódios aí na Ah, com JB. certeza, tem muita coisa Vamos acontecendo. evoluindo. Mas, assim, só para trazer para a prática isso que você tá conversando, talvez algumas pessoas passaram por isso, né, que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, pessoal, o JB fez uma troca de câmera dele, então eu convido para vocês assistirem no nosso canal do YouTube depois, onde ele vai para o ambiente dele de praia, que aí ele comentou sobre esse assunto. Então, quem está nos escutando no Spotify talvez não tenha percebido, né, obviamente, mas ele trouxe. E aí, JB, falando um pouquinho sobre exatamente sobre esse contexto, né, de que às vezes a gente está convivendo tanto na internet que a gente não tem a sensação física, um fato que aconteceu com a equipe da Conexi. Desde que a gente fez a abertura, agora em fevereiro, março, que a gente abriu, né, fizemos a contratação do time, começamos todo esse movimento das conexões, né, seja com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, facilitadores, os clientes, principalmente com os clientes, a gente já está atendendo clientes de boa parte do Brasil sem a gente conhecer fisicamente ainda. E engraçado, na equipe da Conect a gente tem colaborador que mora no Rio, tem colaborador que mora no interior de São Paulo, e que a gente não se conhece fisicamente ainda. É verdade. Então, até o modelo de contratação, eu tive o prazer de, quando a gente fez a abertura oficial em maio, nós já estávamos em 6 ou 7 colaboradores, eu consegui almoçar com 2. Né? Depois eles foram até o dia no físico, e aí depois que a gente terminou a abertura, eu falei, vamos lá almoçar, né? Era para estar toda a equipe, eu queria estar todo mundo junto, conectado, mas assim, é esse novo momento. Então, vem bem na veia, né? Talvez muitos dos que estão aqui nos assistindo e curtindo junto com a gente esses episódios, tenha passado por isso. Pô, tô fazendo um negócio com uma empresa que é longe daqui, que normalmente eu estaria lá tomando um cafezinho junto, alguma coisa, eu teria pego um avião, um carro, mas não, a gente está resolvendo por aqui. Quer ver um caso engraçado, Sargon, dessa adaptação? Me contaram agora, num treinamento de liderança remota, me contaram agora, falaram, JB, aí combinei um feedback com o meu liderado. Olha, amanhã de tarde, tudo, vamos numa rodada de feedback, tá? Falei para você, faz para mim também, vai pensando aí no que eu posso melhorar. O líder, né? Muito bem, quando chegou na hora do feedback, que abriu a câmera, estava lá o liderado sentado de frente à câmera, aí quando ele falou, bem, vamos começar então, ele disse, sim, vamos começar. Aí a esposa do liderado sentou do lado dele, o filho de 16 anos sentou também, do tipo, bem, vamos ouvir agora o que o chefe do papai tem a dizer sobre ele. Ele falou, JB, foi assim, foi muito difícil falar para tirar as pessoas, né? Eu tive que interromper e falar, vamos fazer mais tarde um pouquinho, porque agora não será possível, com toda a habilidade, porque acontece isso. Aí, olha que mais engraçado ainda. Quando finalmente terminou a rodada de feedback, a esposa e o filho saíram, era uma coisa muito, muito pessoal, né? Pessoal, Então, profissional era ali, né? profissional, ali era uma coisa profissional, não era o Sim. pai, não era o marido, era o profissional que estava ali conversando com o seu gestor, né? Muito bem. Aí, no final, quando terminou, que o gestor perguntou, e a rodada concorda e tudo, essas percepções estavam na sua área cega e tudo mais. Aí o liderado falou assim, realmente, essa ficha já vinha me caindo. Aí a esposa gritou, eu não te disse! Eu não te disse! Quer dizer, ela não estava presente fisicamente, mas estava ali ouvindo o feedback. Quer dizer, precisamos considerar essas coisas também, né? Não. JB, faz assim, esse é um assunto que talvez a gente tenha vários outros exemplos, né, para estar trazendo para quem está aqui nos assistindo ou está nos escutando. Convido novamente para que vocês possam ir até o site da Conexi, vão lá nos nossos blogs, a gente vai ter toda a referência sobre esse material produzido pelo JB, sobre como ser produtivo no home office. Ele elencou uma listinha de mais ou menos 8 passos, né, combinar com o cônjuge, ter as regras em relação ao horário de trabalho, excesso de micro ou macro gerenciamento, tá junto com a equipe. E no final, JB, até para a gente puxar aqui, eu gostei muito de como você colocou de uma forma bem leve, né? Você trouxe assim, e calma, pessoal, vamos encaixar as peças desse quebra-cabeça. Então, para você fazer esse grande finale aqui, para quem nos assistiu ou nos escutou, nitidamente dá para a gente ficar com um gostinho de, pô, conta mais exemplo, vamos conversar um pouco mais sobre
seja o que tem de tecnologia para frente, que você é um cara que tem essa cabeça um pouco descolada do fora da caixa, né? Tá sempre pesquisando, por isso que eu te convidei para estar aqui junto com a gente, é um dos nossos especialistas na área de liderança e na área de produtividade. Fecha para a gente, materializa aí o que fica de dica, né? Assim, talvez como que eu vou dizer? Você colocou, eu vou te parafrasear, né? A palavra do momento, a palavra de ordem. Sim, palavra de Mas ordem. assim, o que você fala assim, pessoal? É isso, tentem seguir isso daqui, que é assim que vai seguir o mundo, é assim que vão seguir as nossas reuniões, é assim que vai seguir para a gente fazer esse fechamento e a gente partir para uma próxima oportunidade de conversar um pouco mais sobre daí liderança especificamente. O que você acha, JB? Tá ótimo, tá ótimo. Bem, Sargo, irei do micro para o macro, tá? Vou inverter a ordem, irei do micro primeiro para fechar no macro. No micro, principal recomendação, analise criticamente a imagem que você está passando, a imagem mesmo, tá? Faz um print de como você está sendo visto pelos seus liderados para você analisar qualidade da imagem, enquadramento, depois sonorização. Invista na qualidade da sua imagem. Invista em aprender a iluminar também, porque a pior coisa do mundo é você não enxergar os olhos da pessoa. E se você faz uma transmissão num ambiente escuro, aqui ainda está claro porque eu tenho uma luz, uma contraluz ali atrás, né? Então, quando você faz com uma iluminação ruim, não consegue ver os seus olhos, não consegue ver a sua expressão facial, tanto a sua quanto do seu liderado também. Então, desde as questões pequenas, as questões com a família, questões do lar, do dia a dia, rotina da casa que precisa continuar também, mesmo reduzindo as secretárias, os auxiliares, o tempo de permanência. Está todo mundo fazendo exatamente isso agora, são as grandes adaptações. Invista também em conhecer regras de netiqueta, porque serão cobradas de agora em diante, as questões de câmera, ruído, microfone, interações. Procure olhar o tempo todo, o máximo que você puder, para a câmera, para evitar que sua equipe fique conversando com a sua cabeça. Tá? A postura no mesmo nível é importante, porque a pior coisa é você ficar falando... Sabe quando você percebe que a pessoa está falando de cima para baixo? Sabe aquele efeito da cadeira alta do diretor e a cadeira baixinha do liderado? Sabe? Tem esse efeito. Tá? Passa uma certa arrogância. Então, gente, são tantos detalhes, que vale a pena estudar um pouco, dá uma lida lá no artigo, pesquisa um pouquinho mais sobre netiqueta. Agora vamos para o macro. Realmente, eu gosto muito da figura do quebra-cabeça, por quê? Tudo isso que está acontecendo conosco faz parte do nosso quebra-cabeça. Eu costumo dizer que a vida é como um grande quebra-cabeça, que todas as peças estão embaralhadas, nós começamos a vida com todas as peças embaralhadas na nossa frente, e Papai do Céu não dá a tampa da caixa para saber onde tudo vai dar. Então, tudo que vai acontecendo são peças que vão se encaixando, e quando nós chegamos a uma determinada idade, olhamos para trás, lá pelos 25, 30, 40 anos de idade, você olha para trás, você vê várias peças, na verdade, tudo encaixado para trás, porque tudo passa a fazer sentido. Então, aquela separação conjugal, aquela falência, aquela demissão, tudo isso se encaixa formando hoje. Uma peça importante, uma peça muito importante, ou melhor, várias peças muito importantes, são essas peças que nós estamos tratando aqui. O como exercer a sua habilidade de liderança, a sua plenitude de experiência em trabalho em equipe, isso não pode se perder. Agora, como converter isso para o ambiente digital? Como ter proximidade, como ter interação, como delegar, como dar feedback, receber, interagir, como gerir mesmo a equipe de forma remota. Então, essa peça do quebra-cabeça, essas peças do quebra-cabeça são as que estão nas nossas mãos agora. Como nós vamos encaixar? O principal é tranquilidade, proximidade, olhos nos olhos, e daqui a pouco vamos rir muito dessa nossa fase de teletrabalho emergencial, porque já estaremos no teletrabalho intencional, já com todas as ferramentas, com todo o funcionamento, e olha, pode ter certeza, muito mais produtivos que antes. JB, gratidão é a palavra aí de ordem para você. Obrigado por ter despendido o seu tempo precioso para estar escrevendo
indo pesquisar algumas coisas para trazer aqui para os nossos clientes, os nossos ouvintes, né? Seja do nosso podcast, ou seja também do nosso canal do YouTube, mas com toda a certeza, né? Ficam dicas preciosíssimas para o nosso dia a dia, para o nosso futuro, do modelo de trabalho. Então, muito obrigado, né? Em nome de toda a equipe da Conecte, muito obrigado mesmo. Até uma próxima, já deixei um desafio para você, para a gente conversar em um outro momento sobre liderança, falar sobre alta produtividade, alto desempenho, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital. Então, a gente conversa em um próximo episódio. JB, muito obrigado, grande abraço. Obrigado por todo mundo que está nos assistindo aqui no canal e também nos ouvindo no nosso canal do Spotify, no nosso podcast do Conecte-se com os Especialistas. Um abraço, JB. Tchau, Sargo. Muito obrigado a todos.